Veio hoje aqui a Elvas, creio que matar saudades, não é? Tem aqui uma revelação com Elvas. Pode ser dito assim, mas o que eu venho aqui fundamentalmente a Elvas é dar um apoio à nossa candidata à autarquia. É uma autarquia difícil para o PSD, o PSD já teve o Presidente da Câmara de Elvas há muitos anos atrás, mas atualmente não tem sequer um vereador eleito e, portanto, é um desafio importante. Nós apostamos nas autárquicas e, dessa forma, não me compete a mim ir aos sítios onde é mais fácil, compete-me justamente ir aos sítios onde é mais difícil. Eu estou esperançado que aqui vamos ter um excelente resultado. Quanto à sua pergunta, também é verdade, isso já é juntar o útil, que foi o que eu acabei de dizer, ao agradável, que é voltar a uma cidade, enfim, que me é muito próxima, porque vivi aqui uns meses quando estava no serviço militar e foi uma marca que ficou dentro de mim muito forte, tenho uma simpatia muito grande por esta cidade. E que ideia é que leva de Elvas hoje? O centro histórico de Elvas está muito próximo daquilo que era quando eu aqui estive, e eu estive aqui em 1984, portanto há 35 anos, não é? Depois para baixo naturalmente tem um desenvolvimento grande, a cidade cresceu ali para baixo, é uma cidade diferente. Aqui está muito parecida, continua simpática como era, agora aquilo que é preciso naturalmente é dar um empurrão em termos de desenvolvimento. No interior há sítios naturalmente mais difíceis e com mais dificuldades que Elvas, mas em Elvas também se nota a necessidade de investimento e de criação de emprego. Não há investimento, não há pessoas que não há investimento, é preciso quebrar este círculo vicioso e conseguir trazer investimentos para o interior. Nós não conseguimos, não vale a pena, fazemos demagogia, nós, portugueses, Portugal não tem hipótese de salvar todas as pequenas aldeias e pequenas vilas. Isso seria prometer às pessoas uma coisa que ninguém consegue. Agora, devemos prometer e nos esforçarmos por fazer crescer e por desenvolver as cidades médias, que por sua vez serão depois as âncoras para essas mais pequeninas que conseguirem subsistir. Elvas está nesse enquadramento, hoje até é já maior do próprio distrito de Porto Alegre, portanto, quer Elvas, quer a própria capital do distrito de Porto Alegre, nós temos de ser capazes de dar um impulso no sentido de ter um território, ter um Portugal muito mais equilibrado do que aquilo que é hoje, completamente desequilibrado, muito mais virado para o litoral e eu ainda diria mais virado para o litoral, que já é demais, mas depois dentro do litoral muito concentrado na capital do país, muito concentrado em Lisboa e à medida que nós concentramos, essas mesmas cidades ganham ainda maior poder de sucessão. Portanto, é uma função exponencial, não é aritmética, cada vez é mais forte. Nós Portugal tem de acabar com isso de uma vez para sempre, temos de ter discriminações positivas para as cidades do interior, porque senão que país queremos nós ter daqui por 40 ou 50 anos, não é? Aliás, como disse, estes 30 e tal anos em que eu aqui vivi e agora venho cá, nota-se alguma diferença nesse sentido, mas eu estou convencido que os próximos 35 anos, se não fizermos nada, quem vier aqui, daqui por 35 anos, vai ser muito mais complicado do que se nós tivermos uma política sustentada para esse desenvolvimento do interior. Não é? Acha que era possível fazer a regionalização e aí dessa forma dar a volta à questão do interior? Nós temos seguramente de fazer duas coisas, isso não tenho dúvidas nenhumas. Temos de desconcentrar e descentralizar. Desconcentrar quer dizer não podemos ter tudo no mesmo sítio do país, e é quase tudo em Lisboa, como nós sabemos, uma parte também no Porto, mas fundamentalmente quase tudo em Lisboa. Desconcentrar, ou seja, pôr noutros sítios. Descentralizar é transferir também alguma capacidade de decisão. A regionalização que refere vai mais no sentido da descentralização do que propriamente da desconcentração, embora também ajude. É um debate que o país já fez, depois parou, e bem, não é? Temos o referendo, mas que terá de ser trazido outra vez a debate, porque de alguma forma, com regionalização ou sem regionalização, tem de haver uma forma de nós equilibrarmos o Portugal como um todo. Porque Portugal não são meia dúzia de quilómetros quadrados no litoral, em torno do Porto, ou em torno de Lisboa, em torno de um pouco de Braga, enfim, não é bem litoral, mas quase, o Setúbal, que são as grandes cidades, Aveiro. Não, tudo o resto do país
Mas isto é para bem de todos nós. Que se nós olharmos aos países mais desenvolvidos, se olhar, por exemplo, o país que eu conheço razoavelmente bem, se olhar para a Alemanha, que é, não sei se é o país mais desenvolvido, mas é dos mais desenvolvidos da Europa e o mais importante da Europa. As coisas não estão todas concentradas em Berlim, nem de longe nem de perto. Está ali o governo central, mas depois se olhar as maiores fábricas da Alemanha, as maiores unidades industriais de um país industrializado, não estão em Berlim, estão em Munique, estão em Stuttgart, estão noutros pontos do país. O Tribunal Constitucional não está em Berlim, o Banco Central Alemão não está em Berlim, o Banco Central Europeu, que está na Alemanha, não está em Berlim. Portanto, é um país equilibrado, um país desenvolvido. Nós, se quisermos também desenvolver-nos, nós temos de olhar para o território como um todo, que ainda por cima é muitíssimo mais pequeno que a Alemanha ou que a Espanha, ou seja, portanto, até é mais fácil. Portanto, temos de acabar com isto. Isto é difícil e cada dia que passa é mais difícil. Que falou da regionalização, era importante voltar a esse debate. Sim. Está na agenda do PSD apresentar alguma medida nesse sentido, trazer esse debate nos próximos tempos no Parlamento? Está na agenda do PSD fazer esse debate outra vez. Isso está. Se me pergunta se ele vai ser feito nesta sessão legislativa, seguramente que não. Termina daqui por um mês e meio. Mas se o fazemos nesta legislatura vai depender. Depende de nós e dos outros, mas vai depender, porque nós temos 4 comissões a trabalhar no sentido da reforma do regime, uma para a Constituição, uma para o sistema político, uma para a vida interna do partido e outra para a Justiça. No sistema político cabe a questão da regionalização. Para já estamos a tratar do sistema eleitoral, lá virá o tempo em que vamos tratar da descentralização, que pode ser sobre a forma de regionalização. Ana Catarina Mendes disse ontem que o PSD não tem propostas concretas e faz política apenas com base em chavões. Uma reação ao encerramento das jornadas parlamentares. Quer comentar? Sabe que eu ando na política há muitos anos, não é? Já fui poder, já fui oposição. A nível local nunca fui oposição, fui sempre poder. Ou melhor, da primeira vez fui oposição, tinha de ganhar as eleições. Tenho já algum traquejo nisto. Isso que o PS diz é tipicamente, eu tenho muitos anos de quem não tem nada para dizer. Quando não se tem nada para dizer, diz-se isto. Não tem ideias, não sabe o que quer. É o que se diz quando não há nada para dizer. Eu lembro quando era Presidente da Câmara, quem não tinha críticas para fazer, a cidade está morta, a cidade está triste e tal, poucas ideias. É o que se diz quando não se tem nada para dizer. E, portanto, numas jornadas parlamentares em Porto Alegre, onde aquilo que foi mais notório foi a enorme quantidade de ideias que lá foram deixadas em torno da reforma da Justiça, mas muitas, veja bem o ridículo do Partido Socialista, que nesse enquadramento não consegue outra coisa e diz outra vez a mesma coisa que diz quem não tem nada para dizer. É notório que o Governo está em desgaste e o Partido Socialista está em desgaste com quesilhas internas, divisões internas, que já não tem nada a ver com questões pessoais, como acontecem muitas vezes, é já o desgaste da governação. E, portanto, eu penso que nós vamos assistir durante mais tempo, não é? Até ao final do ciclo político, a afirmações desse género, de quem não tem assim nada para dizer. Não é? O que Rui Rio tem a dizer entre este diferendo entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro em relação à questão do desconfinamento? Isso aí não tenho rigorosamente nada a dizer, já tive oportunidade de responder ontem a essa pergunta. Obviamente que eu tenho a minha opinião sobre confinamento e desconfinamento, evolução da pandemia, com certeza que tenho. Compete-me como líder do maior partido da oposição até dizer qual é essa ideia, só que neste momento, face a esse diferente entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, compete-me ser sensato e estar calado e não intervir, não vou intervir. A Direção-Geral de Saúde pede testes à Covid para festas, casamentos, batizados, reuniões familiares. Com mais de 10 pessoas, o que é que lhe parece esta medida? Tive a oportunidade de ver essa notícia hoje e eu devo-lhe dizer que, não está aqui em causa se são 10, são 12, são 8, mas uma medida desse género, eu estou concordante com ela. A pandemia está outra vez a evoluir demais. Nós sabemos que o R, que é o fator de multiplicação, já está francamente acima de 1, está para 1,1, isso é muito, e portanto isto significa que nos próximos tempos nós vamos ter um aumento de casos. Enquanto o R não baixar, o R dá-nos a previsão para aquilo que vai acontecer a seguir. E, portanto, com o R neste tamanho, vai subir. Se vai subir, nós temos de travar. Estamos um pouco mais tranquilos, porque já há uma franja grande da população com as 2 doses da vacina e até com uma dose da vacina, que é, por exemplo, o meu caso. E isso já dá
alguma segurança. Mas não podemos relaxar, temos de estar com muita atenção, não permitir que aconteça aquilo que aconteceu e que está no eixo do que estamos a viver, que foram basicamente os festejos ligados ao futebol no Porto, em Lisboa e em parte em Braga, não é? Portanto, isso ensina-nos, acrescido também das festas familiares, segundo a DGS diz, acrescido disso, ensina-nos que nós temos de saber trabalhar a tempo para evitar justamente situações piores. Portanto, medidas desse género, eu não sou técnico, a DGS é que tem a obrigação de as definir, define assim, e eu penso que nós temos de cumprir e temos de estar todos unidos no combate à pandemia, porque quando nós não estamos unidos e nos armamos, desculpem o termo, mais espertos que os outros, estragamos tudo, como eu tive a oportunidade até publicamente de criticar um partido político com representação parlamentar, que no meio disto tudo, com uma certa arrogância, junta as pessoas de uma forma anárquica, em que, para lá de poder potenciar ali uma cadeia de transmissão, está a dar o pior dos exemplos aos portugueses. O pior dos exemplos. E quem está na vida pública tem a obrigação de procurar dar o melhor exemplo. O melhor exemplo agora é comportar-se. Estou sem máscara, estou a falar à televisão, quando virar a costas vou pôr a máscara, é isso que me compete fazer. Queremos ouvi-lo só sobre a nossa seleção. Comentário ao primeiro jogo de Portugal no Euro. Sobre a nossa seleção, eu não sou comentador desportivo, gostei muito da primeira parte, eu disse que não consegui ver o jogo, mas afinal consegui, na viagem de Porto Alegre para Évora, consegui ver no carro, no iPad, gostei imenso da primeira parte, na segunda, apesar de metermos golos, na segunda parte houve ali algumas dificuldades, depois tivemos uma pontinha de sorte no primeiro golo e depois foi sempre a andar. Mas o jogo, o futebol e outros desportos são assim mesmo e portanto foi uma grande alegria para todos nós. É muito importante começar bem, começar, como se costuma dizer, com o pé direito. Portugal começou, deu-nos a todos uma alegria. Ainda por cima também o facto da França ter ganho a Alemanha, penso que para nós é bom que um dos dois tivesse ganho, porque para nós torna-se mais fácil, se empatassem podia ser mais complicado. Assim, mesmo que se esqueça a França e nos concentremos na Alemanha, temos fortes possibilidades de ser segundo ou um dos melhores terceiros. Portanto, acho que estamos bem, os nossos jogadores e o selecionador estão todos de parabéns. É de sorte ou de competência que precisamos neste momento para aplicar os fundos da tal bazuca que agora finalmente aí vai? Na vida nós precisamos sempre de competência e um bocadinho de sorte. Não há nada na vida que também não se consiga com sorte. Na questão da recuperação da economia, nós precisamos de competência, de trabalho e alguma sorte, como é evidente. Quando, por exemplo, acontece o que aconteceu, que o Reino Unido nos faz isto relativamente às viagens turísticas, aí, em grande medida, estamos com azar. Mas também temos alguma responsabilidade por aquilo que fizemos, ligados fundamentalmente à Liga dos Campeões. Mas pronto, relativamente à bazuca, aí é um bocado diferente, é muito mais o saber do que propriamente a sorte, porque o dinheiro está aí, ou o vamos aplicar bem ou não. Podemos, repito, ter ali uma pontinha de sorte ou uma pontinha de azar, mas é fundamentalmente saber, competência, eficácia, combate à fraude e à corrupção nessa matéria, que sendo muito dinheiro é sempre um perigo, temos de fazer isso e deveríamos ter canalizado, em minha opinião, mais dinheiro para a economia real e menos dinheiro para o Estado. Eu não sou daqueles que dizem, como social-democrata, que dizem que nada para o Estado e a economia e as empresas, só isso é que conta. Não, os serviços públicos contam muito e em Portugal muitos serviços públicos são de fraca qualidade. Isso também tem a ver depois com a capacidade das empresas e a competitividade das empresas naquilo que tem a ver com o apoio que o setor público dá. O setor público, as infraestruturas públicas. Agora, acho que quem comanda, quem vai criar os empregos, aqui em Elvas, no outro ponto do país, quem vai criar os empregos são as empresas e, portanto, são as empresas que nós temos de colocar em primeiro lugar, porque não tem benefícios imediatos, é certo. Se eu estiver preocupado com a eleição da manhã, não será nas empresas, mas se eu estiver preocupado com o futuro do país e com o futuro da sociedade, tenho de ter a calma para saber esperar, para apoiar as empresas que vão investir e esse investimento vai trazer a todos nós uma vida melhor. Gostaria que o raciocínio fosse mais assim do que aquele que foi, mas veremos agora o resultado no fim. Obrigada a todos. Muito obrigado.